Olá, viva a todos! Estamos de regresso, Livros com Fé, aqui na sua Ângelos TV. A Paus Livraria de Fátima acolhe mais um dos nossos programas, que traz até si o que melhor se publica no mercado nacional acerca de fé e espiritualidade. Como sempre, temos um convidado que nos ajuda a reler, a compreender e a aprofundar um livro, um tema, algo de importante que tenha acontecido na nossa sociedade. Hoje teremos connosco Marta Arrais, uma jovem escritora promissora que lançou com a Paus Editora Descalça as Tuas Feridas, um livro de crónicas que são escritas no iMissio, um blog que tem tido uma grande visualização por parte de muitas pessoas. Marta Arrais que vai estar à conversa connosco. Não perca já a seguir a conversa com esta autora que promete dar que falar no mercado nacional no que diz respeito à fé e à espiritualidade. São muitas as razões para poder acompanhar-nos neste programa e desde já desejamos a sua companhia. Fique connosco. Olá, viva! Mais uma vez bem-vindos ao Livros com Fé, aqui na Ângelos TV, o programa semanal que vos traz os melhores projetos a nível editorial sobre espiritualidade e fé. E hoje temos a alegria de ter connosco Marta Arrais, uma jovem autora, mas muito promissora na escrita da espiritualidade e não só em Portugal, que publicou o seu primeiro livro com a Paus Editora e que se chama Descalça as Tuas Feridas. Marta Arrais, boa tarde, muito bem-vinda. Muito obrigada. Licenciada em português e inglês, mestrado em inglês e espanhol, mas também se dedicou à escrita. Como é que surgiu a escrita na tua vida? É verdade. A escrita surgiu desde muito cedo, porque eu sempre gostei muito de escrever. E depois acabou por ser uma forma de também fazer chegar aos outros as ideias que eu tinha, ou através do jornal da escola, mais tarde através de algumas revistas, e sempre tive esse gosto por escrever, naturalmente. Descalça as Tuas Feridas são crónicas para todos os dias, são 52 crónicas, Sim. que foram alguns textos inéditos, outros já tinham sido publicados no site iMissio. Isso mesmo. Estas crónicas surgem em que momentos? Há algum momento do dia, ou da semana, ou do mês em que sinta mais inspiração? Quando é que surgem estes escritos? É assim, eu acho que diariamente nós encontramos sempre temas suficientes e assunto suficiente para escrever e para refletir. Mas normalmente eu escrevo todas as semanas sobre algum assunto que me tenha tocado durante essa semana. Pode ser sobre a atualidade, sobre alguma notícia ou sobre temas que nos dizem respeito a todos. O amor, a dificuldade de perdoar, a nossa tentativa diária de ser felizes e de tentar caminhar o melhor possível. A nossa vida hoje é complexa e a Marta escreve precisamente sobre a complexidade da vida e às vezes os paradoxos da vida também. Os títulos das crónicas da Marta são muito bonitos e os textos, obviamente, mais bonitos ainda são. Mas tem alguns títulos muito interessantes. Eu gostava que me comentasse este. Quem diz a verdade merece castigo. Eu comento então. Foi um bocadinho uma brincadeira, um jogo de palavras com o que normalmente dizemos, que quem diz a verdade não merece castigo. Mas aquilo que eu quis pensar e que eu quis mostrar é que quem diz a verdade também pode merecer castigo, ou seja, há muitas formas de dizer a verdade e de dizer as coisas aos outros e se não escolhermos a melhor forma de o fazer, podemos também ser mal interpretados. Apesar de ser verdade, pode doer e há verdades que doem e há verdades que nos fazem tremer um bocadinho. Verdade, Era verdade. Nesse sentido. E, de facto, a verdade vem sempre ao de cima, como se costuma dizer. Sim. Porém, não quer dizer que não faça doer. Exatamente. Era muito nesse sentido que eu quis refletir. Há uma outra que diz que somos os que são em nós. Não contamos só connosco, afinal. Exato. E, além disso, nós somos uma coleção muito grande de todas as pessoas que vamos conhecendo, as que nos marcam pela positiva, as que às vezes nos desiludem, mas todas essas pessoas, todas essas histórias acabam por enriquecer também a nossa história pessoal e a história da nossa vida. Um outro título que eu acho muito bonito também. O silêncio também é um grito. Sim. Quando é que isto acontece? Quando nós precisamos, às vezes, de falar ou de dizer o que estamos a sentir e naquele momento não nos é possível. Às vezes é preciso ficar calado e saber esperar para dizer o que queremos dizer, mas naquele momento a capacidade de estar calado
é também uma forma de gritar. Às vezes é a única disponível. A Marta é professora de inglês Sim, atualmente, e, portanto lida também com as crianças, com os adolescentes. sim. Costuma-se dizer que hoje gostam menos de ler. Que opinião tem e como é que lida com isso? Eu não acho que gostem menos de ler. No geral, os alunos, tanto os mais novos como os adolescentes, gostam de ler. Têm um gosto que se vai adaptando à sua idade. Os mais novos gostam de histórias, de aventuras e muito de livros que façam rir. Os adolescentes gostam mais de coisas que façam pensar e de coisas também que sejam uma reflexão da sua própria vida, dos problemas que eles também têm. Eles gostam de ler, essa é a ideia que eu tenho. Talvez vivam uma vida muito apressada e não tenham tanto tempo disponível para o fazer quanto isso, mas gostam de o fazer. Muitas das crónicas da Marta também têm um cheiro, digamos assim, à África. É Sei que a Marta fez uma experiência enquanto voluntária em Moçambique. Sim. Como é que isso aconteceu na vida da Marta? Então, o sonho de ir à África era um sonho muito grande e que eu tenho e tinha desde muito cedo. E, de facto, em 2014 foi possível juntar-me às Irmãs Hospitaleiras e conhecer uma casa em Maputo que acolhe crianças com deficiência e com doenças graves por exemplo, as sequelas da malária, que é um flagelo muito grande. E foi possível, de facto, tornar esse sonho realidade e também foi um ponto de partida para muito do que eu escrevi depois, porque depois de estar em contacto com essa África e essa pobreza e essa miséria e ver como as pessoas lidam com tudo isso, muitas vezes com uma grande alegria e com uma grande esperança, faz-nos perceber e pensar que temos a obrigação de mostrar que é assim que acontece e é de facto uma experiência muito, muito profunda. Voltando de Moçambique, o que é que acha que mudou? O que é que mudou na Marta? Mudou a minha forma de valorizar às vezes pequenos problemas, pequenas dificuldades diárias a nível profissional, a nível pessoal e a perceber que nada disso eram de facto dificuldades, que as dificuldades eram outra coisa. E ensinou-me a ser muito mais grata por tudo aquilo que tinha e tenho. Consideras que é uma experiência que todos os jovens deveriam fazer? Sim, considero. Ou mesmo que não lhes seja possível ir para tão longe, há outras formas de ir até pessoas que precisam da nossa ajuda e realidades muito distintas da nossa e que fazem pensar. É possível fazer isso mais perto, mas é quase obrigatório, eu acho. Sim. Marta, se o bem é tão contagioso, por que é que nós por vezes temos a sensação de que há mais mal à nossa volta do que bem? Porque provavelmente há mais publicidade, entre aspas, àquilo que é mau. E aquilo que é mau, ou que não é tão bom, ou que não está tão bem no mundo ou na nossa vida, tem muito mais destaque diariamente em todos os meios de comunicação que nos invadem todos os dias, do que as coisas que fazem de bom. Ou isso passa um bocadinho despercebido. Eu acho que isso nós também temos que educar os nossos jovens e todas as pessoas mais novas para aprender a encontrar as coisas boas no meio do caos e no meio do que é inegavelmente menos bom. Julgo que será assim. E os jovens, as crianças, desde cedo, predispõem-se a acolher este bem, a querer ajudar um pouco mais os outros. Isto porque nós sabemos que a criança é, por natureza, egoísta, entre aspas, não é? Porque ainda não tem aquela capacidade de sair de si Sim, própria, sim. não é? E, portanto, vai descobrindo isso depois no relacionamento com os outros. E, Marta, consegues ver isso certamente na escola, onde dá as aulas, nas turmas também, porque as crianças são todas diferentes, mas há sempre uma tendência de olharem mais para elas do que para os outros. Como é que se pode educar para esse bem que é preciso fazer na sociedade? Eu acho que o mais importante é através do nosso exemplo e da nossa forma de estar perante as coisas que acontecem. E tem muito a ver com a forma como lidamos quando eles têm algum conflito
pequenino uns com os outros, falar do assunto e explicar o que é que correu mal, o que é que para a próxima podem fazer diferente. É muito nesse sentido do ensinar a pensar e não propriamente dar as respostas logo, mas que eles cheguem lá e possam depois resolver as coisas de outra forma num episódio futuro. Numa sociedade invadida pela tecnologia da informação, consideras que há menos comunicação ou há menos comunicação com qualidade? Talvez, ou talvez as pessoas se conheçam menos bem do que antes, mas têm essa ilusão de que se conhecem e de que conhecem muita gente e não será bem assim. E com as gerações mais novas a mesma coisa acontece, porque estão muito ligados aos telefones, à internet e acabam por perder um bocadinho aquele olhar que é necessário para olhar para o outro, para ver o que está a fazer, para ver o que precisa, porque estão com o olhar focado em baixo, portanto não estão a olhar à volta. E isso às vezes pode ser um problema. Nas tuas crónicas, neste livro Descalça as Tuas Feridas, são 52 crónicas. Na maior parte delas, em quase todas, nota-se que há aqui um caminho interior feito por ti, Marta. E esse caminho interior leva-te sempre ao outro, leva-te sempre aos pequenos pormenores do dia-a-dia, leva-te às coisas mais humildes, mas que depois fazem a diferença. Que caminho é este interior que tens feito e que passa pelas tuas crónicas? É uma pergunta difícil essa, porque eu acho que nós fazemos caminho durante todo o tempo que vivemos, julgo eu. E ainda que eu não tenha vivido muitos anos, eu acho que todas essas experiências que fui tendo, tanto em África, tanto a experiência de escola e de conhecer muitas crianças, muitos jovens, me ensinaram também muito sobre mim própria e sobre o que é preciso fazer no mundo. E se nós estivermos virados só para nós, isso não chega. Claro que é importante cuidarmos de nós para depois cuidarmos bem dos outros, mas só isso, só nós, não chega. E constrói-se um mundo muito melhor e mais feliz se for a olhar para quem está à nossa volta. Quanto é que a fé está presente na tua vida? Porque nas tuas crónicas ela está presente. Sim, na minha vida também está presente. O caminho que eu fiz de fé foi também um caminho construtivo, julgo eu. Primeiro, passando pela catequese e por todas as coisas que fui vivendo em conjunto com os meus colegas, com os meus amigos, e que era uma coisa um bocadinho mais porque toda a gente fazia. Depois eu fui percebendo que todas essas coisas tinham um significado muito mais profundo e também aprendi a crescer na fé e a viver através daquilo que os outros me iam dizendo e do que muitas pessoas, padres, leigos, irmãs, me foram testemunhando das suas próprias experiências e isso também me fez crescer muito. O Papa Francisco tem sido uma inspiração para todos nós e para muitas pessoas. É-o também para ti? É uma inspiração muito grande. Eu escrevi também uma crónica para o Papa Francisco que foi publicada no iMício e que se chamava Era uma vez um velhinho chamado Jesus, porque eu acho que o Papa Francisco é de facto um reflexo muito grande daquilo que eu imagino que é Jesus, que é uma presença, é uma paz só de olhar e, portanto, é uma figura e é uma pessoa e é uma alma que me inspira muito também, diariamente. iMício é um site que tem uma missão própria. Queres nos falar um pouco acerca desse projeto? Sim, o iMício é um site que foi criado inicialmente para poder evangelizar e poder falar de Deus às pessoas através das redes sociais. Portanto, nós não podemos evitar que as redes sociais tenham um poder muito grande na vida das pessoas de todas as idades. Mas podemos, de facto, aliar-nos às redes sociais para evangelizar, para falar de Deus, para falar de esperança, da fé e desse bem todo que às vezes é esquecido. E, portanto, o iMício passa por isso mesmo. Há uma série de pessoas que trabalham nos bastidores, voluntariamente, que escrevem, que partilham aquilo em que acreditam e que levam a muitas pessoas aquilo que, no fundo, vivem como cristãos. Uma última pergunta. Como é que acompanhaste todo este grande acontecimento que marcou Portugal e o mundo inteiro, a visita do Papa Francisco, o centenário das aparições de Fátima, a canonização dos pastorinhos?
Foi um momento, eu acho, muito marcante e houve algumas alturas, apesar de não estar em Fátima nesses dias, em que me emocionei profundamente ao ver as atitudes do Papa Francisco, que são atitudes muito humanas e muito de humildade e de serviço ao outro. E uma delas foi quando o Papa pediu a quem estava no Papa Móvel para parar o Papa Móvel e desceu e foi em direção a uma senhora já de mais idade que estava numa cadeira de rodas. E esse momento marcou toda a minha experiência do centenário das aparições, porque de facto isso diz muito. E a mensagem de Fátima acaba por ser também isso, é o chegar aos outros, chegar aos mais pequenos, aos doentes, e é isso que o Papa Francisco faz e que nos ajuda a fazer a nós também. Muito obrigado, Marta, pela tua presença no nosso programa. Ouviu as palavras de Marta e por isso percebe porque digo que é uma jovem e uma escritora promissora no mundo panorâmico português. Descalça as tuas feridas é o primeiro livro, As Crónicas para Todos os Dias de Marta Arrais, e ficamos à espera, ficamos a aguardar de mais novidades editoriais da parte da Marta. Mas da nossa parte, fique connosco porque temos mais novidades para lhe apresentar. Estamos de volta, como tínhamos prometido, para lhe apresentar as várias novidades esta semana que não vai querer perder. Começamos por A Doença de Alzheimer, um caminho para uma nova relação, da Multinova, escrito por Bernard Cramet, um grande especialista no Centro Hospitalar de Saint-Lugan, em França, e que formou vários centros de vida Alzheimer. Este livro ajuda-nos a compreender o que é a doença de Alzheimer, ajuda-nos também a compreender quando alguém começa a ter os primeiros sintomas do Alzheimer, quem somos nós quando já não temos as nossas relações, que implicações tem isto para a família, que implicações tem para a vida da saúde, a saúde pública, que implicações tem para o Estado e para a própria pessoa enquanto tal. Através de uma abordagem simples, através de uma abordagem muito clara, a doença de Alzheimer procura ir ao encontro de algo para o qual não temos dado muita atenção nos últimos tempos. Mas a pessoa que sofre de Alzheimer precisa de ser acompanhada, precisa de ser acarinhada, precisa de ser tida em conta. E é uma boa obra para nos ajudar a compreender quem sofre de Alzheimer, mas também dá-nos dicas muito úteis sobre como nos devemos comportar com quem sofre ou padece desta doença. Um outro livro completamente diferente da esfera dos livros chama-se E Agora, de Rosária Carmona e Costa. Um livro muito importante, sobretudo para os pais que se preocupam nos tempos da era digital, como são estes que estamos a viver, que se preocupam com a dependência cada vez maior que os filhos têm dos tablets, dos iPads e de toda esta maquinaria digital que é colocada nas mãos das crianças cada vez mais cedo. Há muitas perguntas que os pais querem ver respondidas e que poderão encontrar neste livro. Por exemplo, deve ou não ser amigo do seu filho no Facebook? Sabia que o vídeo na hora da sopa pode vir a tornar-se o seu pior inimigo? Imagina o que possa estar a acontecer quando um professor lhe diz que o seu filho ou a sua filha tem sono nas aulas. E quem é que deve ligar os ecrãs nas viagens de carro? Ou melhor, deve-se ver algo quando se viaja ou deve-se procurar conversar com os filhos? Qual é a diferença entre ser alvo de troça nas escolas, com umas bocas ou encontrões, ou ser vítima de cyberbullying? Todas estas questões são abordadas por esta autora, Rosária Carmona e Costa, e agora liberte os seus filhos da dependência dos ecrãs, ensine as crianças a gerir o tempo que passam com telemóveis, tablets, consolas e computadores. Um livro de uma atualidade muito grande, que para além de ter toda uma parte refletida da psicologia e da pedagogia, traz também casos concretos e testemunhos concretos de como, de facto, estes meios são neutros, aquilo que se faz com eles é que pode ajudar ou pode piorar a vida dos seus filhos. 2 livros que fazem parte da mesma coleção, mas que falam sobre Jesus, falam sobre os milagres e as parábolas de Jesus. São 2 livros muito bem ilustrados, com ilustrações muito belas, mas ao mesmo tempo resumem o mais importante da pregação de Jesus, que Jesus transmitiu tantas palavras e tantos valores através das suas parábolas,
onde a partir do dia-a-dia, do seu tempo, fez perceber a beleza e a alegria do reino de Deus, e também através das curas, dos milagres que Jesus operou, faz-nos perceber como Deus está próximo e se interessa por nós, pela nossa vida, como nos quer curar, aliviar também o nosso sofrimento e quer vir ao nosso encontro através da sua presença, que se torna um benefício para as nossas vidas. É para os mais novos, são 2 livros para os mais novos e que penso que não devem faltar, sobretudo na hora de dormir, para poder contar uma bela história sobre Jesus, para que a criança possa ir também no seu imaginário, encontrando Jesus como um seu amigo e percebendo-se como Jesus de facto se vai tornando amigo aos poucos e poucos, através da sua mensagem que nos deixou tão bela, quer nas curas e milagres, quer através das parábolas. De um grande autor, José Luís Nunes Martins, O Infinitos do Amor, são crónicas de José Luís Nunes, que aborda os mais variados temas e que reflete a vida do cotidiano, mas de uma forma profunda e a partir daquela que é a sua formação. Ele é filósofo e, portanto, a partir da filosofia, reflete a essência do ser humano na sua relação consigo mesmo, com Deus e com o mundo. É um livro este que tem a particularidade de ter ilustrações também estas muito belas e a cores, que ajudam a um certo momento a entrar na profundidade do texto do autor. Uma combinação entre ilustração e o autor José Luís Nunes, que nos presenteia com textos de muito grande qualidade. Uma obra da editora Planeta, A Admirável Aventura de Malala, contada aos jovens, de uma jornalista, Maria Inês Almeida. Penso que nos recordamos quem é Malala. Malala é aquela criança paquistanesa, aquela menina que tem defendido o ensino como um direito para toda a gente. E nós sabemos que isto não acontece, sobretudo no mundo islâmico mais radical. Ela, desde pequenina, sempre gostou dos livros, sempre gostou de aprender e sempre gostou de ensinar. Isto vem-lhe de família, vem-lhe sobretudo do pai, que inclusive chegou a criar e a abrir uma escola para todas as crianças no Paquistão. Mas depois, por causa do extremismo radical islâmico, esta escola foi fechada, as meninas foram proibidas de estudar, mas ela continuou sempre com uma sede de saber muito grande. E isso fez com que, a um certo momento, ela, ao pronunciar-se contra o não direito de ensino para toda a gente, ela foi agredida. Chegaram mesmo a atentar contra a vida dela. Dispararam contra esta menina. Uma bala atravessou-lhe o crânio, mas graças a Deus ela não ficou danificada. O crânio não ficou danificado. Ficou com algumas deficiências faciais, mas a sua inteligência, a sua força de vontade continuam a ser um testemunho muito grande sobre a importância do estudo e o desejo do saber para ajudar a transformar este mundo em que vivemos. Malala foi também Prémio Nobel da Paz, distinguida com o Prémio Nobel da Paz, e outros prémios a nível da União Europeia, inclusive do seu próprio país. Aqui temos uma história muito bem contada acerca da força de vontade desta menina de gostar de aprender, querer aprender e de lutar ainda hoje, no mundo de hoje, pelo direito à educação que todos devem ter. E, por fim, o último livro que desejo apresentar-vos é da coleção de Pedagogia e Psicologia da Multinova, Os Avós, Hoje, Prazeres e Armadilhas, de Fracide Ferland. A importância dos avós na nossa sociedade é cada vez maior. Sabemos o apoio que eles dão aos filhos, mas sobretudo aos netos. E muitos avós hoje são também não só os confidentes dos seus netos, mas são aqueles que acabam por dar uma ajuda muito grande na educação também da fé para com os seus netos. Este livro aborda mais a questão dos avós que acompanham no dia-a-dia os seus netos. Mas às vezes os avós caem em algumas armadilhas, que é de quererem sempre agradar aos netos, fazer sempre a vontade aos netos. E então esta autora, neste livro, ajuda a compreender o papel dos avós, tão importante, tão útil nos dias de hoje, mas também dá umas dicas muito concretas e muito práticas na perspectiva da psicologia e da pedagogia, como serem avós hoje, mas sem fazerem sombra aos pais ou muitas das vezes comprometerem a educação que os pais querem transmitir aos seus filhos. Mais uma recomendação que vos deixo desta coleção que a Multinova iniciou e que é o segundo volume. E para já são estas novidades que temos para lhe apresentar. Fique connosco, pois vamos-nos já despedir neste nosso programa Livros com Fé.
Chegámos ao fim de mais um programa Livros com Fé. Foi uma alegria, foi um prazer ter estado consigo. Espero que tenha desfrutado e que tenha aproveitado bem todas as sugestões e a conversa que tivemos também neste programa. Prometemos voltar na próxima semana com mais um convidado. Será o Padre João Luís Silva, autor de 2 livros que a Paulus Editora publicou recentemente, mas já temos outros livros publicados pelo mesmo autor. E ele virá falar-nos sobre a Irmã Lúcia, sobre a mensagem de Fátima e sobre os pastorinhos. É sobre estes temas que os seus livros tratam também. Porém, contamos com a sua visita numa das nossas livrarias Paulus, em Lisboa, em Fátima, Ponta Delgada, no Fundão e também em Benguela, em Angola. No nosso site, convidamos a visitar-nos para conhecer os nossos eventos, para conhecer as nossas novidades, tanto a nível editorial como a nível de revistas ou até multimédia. Visite o nosso site paulus.pt e, se tem alguma sugestão para nos dar em relação ao nosso programa, escreva para o e-mail livroscomfé@paulus.pt, pois teremos todo o gosto em ir ao seu encontro. Desejo uma boa semana, uma santa semana para todos vós, bons trabalhos, boas atividades e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.